Estamos praticamente acostumados com alertas de última hora e comentários alarmistas sobre o futuro da humanidade em relação aos recentes avanços tecnológicos. Tanto que muita coisa é simplesmente ignorada. Paciência é um dos fatores principais quando existe muito trigo para separar do joio, e a velha e boa filtragem é necessária para descobrir o que realmente vale ser considerado como relevante e o que merece ser ignorado. Outro fator importante para não falhar na missão é verificar o background de quem fala. E dentro do caos de inúmeras informações difundidas em todo momento, Yuval Noah Harari é alguém com um background bem interessante. Em uma entrevista, Harari compartilhou seu conhecimento sobre aquilo que pode ser considerado como um alerta sobre a inteligência artificial. Em uma entrevista ao tradicional jornal inglês The Telegraph, o historiador e filósofo israelense Yuval Noah Harari fez o que alguns portais de notícia consideram um comentário alarmista. O comentário foi uma referência direta sobre o avanço da tecnologia que aparentemente está apenas na ponta de seu iceberg, a inteligência artificial. Nesse caso, podemos considerar que as atuais decisões do presente afetarão o futuro da inteligência artificial? Provavelmente sim. Caso nada aconteça em relação aos limites atuais e impactos que isso pode gerar, vamos ter um futuro ruim? Também, provavelmente sim. De toda forma, a preocupação do historiador israelense é relevante, uma vez que aquilo que construiu a humanidade, até onde sabemos, pode ser totalmente substituído em poucas décadas. Harari explica melhor. A nova geração de IA não está apenas espalhando o conteúdo que os humanos produzem. Ele pode produzir o conteúdo sozinho. Tente imaginar o que significa viver em um mundo onde a maioria dos textos e melodias e, em seguida, séries de TV e imagens são criadas por uma inteligência não humana. Nós, simplesmente, não entendemos o que isso significa. Quais poderiam ser as consequências da IA assumir o controle da cultura? Para o meio de comunicação britânica, Harari comentou que o ChatGPT, criação da empresa OpenAI, é a primeira tecnologia na história para criar histórias. O que, embora pareça sem sentido e irrelevante para algumas pessoas, pode significar uma nova preocupação para o que realmente fez a humanidade ser o que é, ou seja, histórias. Histórias sempre foram vitais para o historiador e filósofo israelense. A capacidade única de nossa espécie de ser ligada e unida por narrativas intangíveis, mesmo através dos oceanos, foi fundamental para Sapiens, uma crônica incrivelmente popular da ascensão de nossa espécie. O livro Sapiens, uma breve história da humanidade, de autoria do historiador Yuval Harari, tenta contar a história da caminhada humana até os dias atuais e projeta brevemente o que seria o futuro de nossa espécie. Nesse sentido, o mundo está mudando de uma forma tão rápida que é cada dia mais difícil entender o que está acontecendo. Nunca tínhamos vivido de forma tão acelerada e ao longo da história nós, humanos, não sabíamos com exatidão o que ia acontecer em 20 ou 30 anos, mas conseguimos pelo menos adivinhar o básico. Agora não temos nem ideia de como será o mercado de trabalho e as relações familiares em 30 anos, que não é um futuro assim tão distante. Mas ainda assim, o fator história é o que caracteriza a humanidade, bem como contar e passar essas histórias para frente. Em outras palavras,
A habilidade de cooperação humana veio do storytelling. O storytelling, que é, segundo ele, a base da cooperação humana em larga escala, pois há sempre uma história ficcional sobre deuses, economias ou nação. Assim, se a IA se tornar a principal fonte de interação social e cultural, as pessoas podem perder a conexão humana e a capacidade de se relacionar com outras pessoas em um nível pessoal e até significativo. Se a IA assumir completamente a criação de arte e entretenimento, os humanos podem perder a oportunidade de se desenvolver e aprimorar suas próprias habilidades criativas. Já existem alguns exemplos que demonstram como as possibilidades sobre a inteligência artificial se tornar melhor ou pior no futuro podem ser reais. Uma revista alemã foi criticada por publicar o que parecia ser uma entrevista exclusiva com Michael Schumacher, quando na verdade o texto foi gerado por IA imitando o ex-piloto paralisado. Esse pode ser considerado um exemplo trivial por alguns, mas, seja como for, esse exemplo causou sérias consequências, desde que sofreu uma lesão cerebral grave em um acidente de esqui em 2013. O ex-piloto Schumacher tem sido mantido longe do público. Sua família tem protegido sua privacidade, com acesso limitado apenas para pessoas próximas a ele e divulgando poucas informações sobre a sua condição. Agora, como consequência direta do mau uso da inteligência artificial, a família do ex-piloto pode processar a revista. Harari sugere que a IA logo irá muito além, evocando um mundo em que você fica online, mas não há ninguém por trás disso. É tudo IA. Harari diz que devemos regular a tecnologia para tomar boas decisões. Em suas palavras, esta é uma ameaça especialmente para as democracias, mais do que para os regimes autoritários, porque as democracias dependem da conversação pública. A democracia é basicamente conversa, pessoas conversando umas com as outras. Se a conversa for controlada pela IA, a democracia acabou. Ao lembrar os eventos históricos, podemos descobrir que partidos fascistas dos anos 30 e a KGB soviética controlavam as pessoas, mesmo através de seus recursos mais limitados. Mas essas organizações profanas não conseguiam seguir todos os indivíduos pessoalmente, ou ainda manipular todos de uma forma individual, porque não tinham a tecnologia. Mas agora temos essa tecnologia. Graças ao Big Data, a inteligência artificial e ao aprendizado de máquinas, pela primeira vez na história, começa a ser possível conhecer uma pessoa melhor do que ela mesma, hackear seres humanos, decidir por eles. O grande assunto são os dados biométricos. Não se trata apenas dos dados que você deixa quando clica na web, que dizem aonde você vai, mas dos dados que dizem o que acontece no interior do seu corpo. Como, por exemplo, as pessoas que usam aplicativos que reúnem informações constantes sobre a pressão arterial e as pulsações. Agora, um governo pode acompanhar esses dados e, com capacidade de processamento suficiente, é possível chegar ao ponto de entender a pessoa melhor do que a própria pessoa entenderia a si mesma. Com essa informação, pode facilmente começar a manipular e controlar da forma mais efetiva que jamais alguém viu. Harari explicou: o regime nazista era baseado em tecnologias como trens, eletricidade e rádios. Eles não tinham ferramentas como inteligência artificial. O novo regime do século XXI terá ferramentas muito mais poderosas. Portanto, as consequências podem ser muito mais desastrosas. Isso é algo que eu não sei se a humanidade pode sobreviver. Consequências ainda mais banais têm potencial para serem revolucionárias. O historiador israelense também explica. Outro perigo é que muitas pessoas podem ficar completamente desempregadas, não apenas temporariamente,
mas sem as habilidades básicas para o futuro mercado de trabalho. Podemos chegar então a um ponto em que o sistema econômico veja milhões de pessoas como completamente inúteis, e isso tem terríveis ramificações psicológicas e políticas. O tema principal do alerta de Yuval Noah Harari é sobre a autonomia da IA, que a torna tão diferente. Ele explica: precisamos entender que a IA é a primeira tecnologia da história que pode tomar decisões por conta própria. Ele pode tomar decisões sobre seu próprio uso. Ele também pode tomar decisões sobre você e eu. Esta não é uma previsão futura. Isso já está acontecendo. Para Harari, a independência da inteligência artificial é uma das questões mais novas e sugere: o poder está se afastando pela primeira vez na história. Inventamos algo que nos tira o poder. E está acontecendo tão rápido que a maioria das pessoas nem entende o que está acontecendo. Precisamos garantir que a IA tome boas decisões sobre nossas vidas. Isso é algo que estamos muito longe de resolver. Como outros, ele agora defende a regulamentação para gerenciar o poder da IA, mantendo assim boas expectativas e evitando catástrofes. Ele explica: uma empresa farmacêutica não pode lançar um novo medicamento no mercado sem primeiro passar por um longo processo regulatório. É realmente bizarro e assustador que as corporações possam simplesmente lançar ferramentas de IA extremamente poderosas na esfera pública sem qualquer medida de segurança semelhante. Tais medidas teriam que ser aplicadas pelo governo, ele insiste. Esperar que a indústria da tecnologia se regule é a mesma coisa que nada. Sobre a questão, Harari comenta: com todo o respeito a Elon Musk e Zuckerberg, ou outros chefes de grandes empresas de tecnologia, eles não são eleitos por ninguém, não representam ninguém, exceto seus acionistas, e não há razão para confiar neles. Resumindo tudo, é importante que haja uma regulamentação adequada e um equilíbrio entre a autonomia da IA e supervisão humana. Nesse sentido, é fundamental investir na educação, conscientização da população sobre a IA, a fim de minimizar o impacto das possíveis consequências negativas.